Essa é uma apresentação sobre a tecnologia RFD, que a gente vai ver um pouquinho da história, de como ela começou a ser aplicada e como ela é aplicada até hoje para vários tipos de segmentos. Então, como é que começou a tecnologia RFD? Primeiro começou lá na Segunda Guerra Mundial, que eles precisavam identificar qual que era o avião inimigo. Por exemplo, eu tinha 3 aviões no ar. Quem que é o meu inimigo desses daqui? Então, como começou essa tecnologia? Primeiro, eles colocaram uma antena lá na base militar. O que fazia essa antena? Ela emitia uma radiofrequência nesses aviões. E quem respondia a essa radiofrequência, eu sabia que era meu amigo. E quem não respondia, era meu inimigo. E então, o que eles faziam? Eles atacavam esse avião inimigo. E aí essa tecnologia começou a evoluir. Eles começaram a usar no varejo. Vocês podem reconhecer essas etiquetas aqui, que são colocadas muito em lojas de roupas. Então, se você passar com uma etiqueta dessa sobre as antenas que são colocadas lá na frente da loja, essas antenas vão apitar. Consequentemente, foi colocado em outras aplicações, por exemplo, em pedágios. Lá nos Estados Unidos começou na Easy Pass, também foi usado em fechaduras, né? Eu chego perto com um cartãozinho desse daqui, perto desse sensor, ele pode me liberar ou não essa porta. Na década de 80 começaram a usar em animais para identificar se aquele boi, por exemplo, está pastando ou se está dentro do curral. Na década de 90 eles começaram a usar em vagões e hoje em dia é muito usado em varejos, centros de distribuição e até em parques de diversão. Então, uma loja de varejo você pode pôr em cada roupa. Você pode colocar em pulseiras para fazer a liberação de uma catraca, de uma entrada, de uma saída. E você pode colocar dentro de centro de distribuição, em pallets, por exemplo, para saber em que momento ela passou por uma entrada ou por uma saída. E aí o que eu preciso para ter essa solução? Primeiro você precisa dessa etiqueta. Ela que vai identificar o objeto que você quer controlar. Então, se você quer controlar um pallet, você vai pôr uma etiqueta dessa daqui no seu pallet. Ah, mas eu tenho, por exemplo, uma loja de roupa e eu quero controlar as minhas roupas. Então, você vai ter que pegar uma etiqueta dessa e colocar em cada item da sua loja. E eu tenho aqui do lado direito uma antena, ela que vai ser responsável por emitir a radiofrequência e identificar essa etiqueta. Essa antena é ligada por um cabo nesse leitor aqui, que ele vai fazer a codificação de tudo que está passando pela antena, e esse leitor está conectado a um computador, que está sendo controlado por um software. Então, quando passar por esse caminho, o meu software consegue identificar qual que é o objeto que passou ali por aquela antena. Nós temos aqui uma etiqueta aqui em cima, que eu tenho o chip RFD, que é esse pontinho preto aqui. Dentro desse pontinho preto fica a identificação do meu objeto. E aqui nessa parte cinza você tem a antena, que é a responsável por receber aquele sinal de radiofrequência, ele energiza esse chip e eu consigo fazer com que a antena identifique o código do produto, o código do item que está dentro desse chip. Consequentemente, quando ele ser captado pela antena, eu vou transferir essa informação lá para o meu software. E existem 2 tipos de etiquetas, a etiqueta passiva e a ativa. Eu tenho a etiqueta passiva, que ela tem uma característica que é detectada pela antena até 11 metros. E a etiqueta ativa, ela é detectada a 120 metros. A diferença técnica entre as duas etiquetas seria assim: essa etiqueta não tem bateria. Então é por isso que ela não consegue emitir tão longe, porque ela é energizada pela antena. Já essa etiqueta ela tem uma bateria. Então eu consigo receber a radiofrequência de uma distância muito longe e com a bateria eu consigo transmitir a informação do meu código de muito mais longe. Existem também vários tipos de etiquetas. Por exemplo, aqui eu tenho 2 etiquetas passivas que elas têm características diferentes. Por exemplo, a belt, você pode ver que o tamanho dela é maior que essa trap.
Consequentemente, a etiqueta belt dá para ser identificada até 11 metros. Já essa trap é uma distância muito menor, vai até no máximo 75 centímetros. E na hora de eu implementar essa tecnologia dentro de uma loja, por exemplo, eu preciso identificar qual que é a minha melhor etiqueta. Será que a belt é melhor ou a trap? Será que eu preciso identificar o meu item muito mais longe ou não tem problema, eu consigo identificar meu produto bem de perto? Eu tenho uma etiqueta que possui dois tipos de memória. A memória que eu consigo gravar a informação e ler, e eu tenho a etiqueta que eu consigo apenas ler. Eu consigo armazenar, por exemplo, dentro dessa memória, desse chip, 128 bits. Que isso significa, por exemplo, 32 caracteres hexadecimais, que vai de 0 até F, 39 caracteres decimais, ou no máximo 16 caracteres alfanuméricos, que seriam apenas texto. Muita gente pergunta se existe uma vida útil da etiqueta. É possível falar que não é possível mensurar essa vida útil. Por quê? Existem vários fatores que podem influenciar. Por exemplo, se eu quebrar a antena, vai ser muito difícil da antena conseguir energizar essa etiqueta, consequentemente eu não vou conseguir ler essa informação que está dentro do chip. Outro fator importante na leitura da etiqueta é a posição referente à antena. Então, eu tenho aqui uma antena que está voltada com a face para a antena, então eu tenho uma fácil leitura. Agora, se ela tiver a 90 graus de uma antena, dessa maneira aqui, vai ser muito mais difícil de ler, porque mesmo a antena emitindo a radiofrequência nessa antena, vai ser energizado muito pouco. Então, vai ser muito difícil de ler. Para isso, a gente cria uma solução, que é colocar uma segunda antena numa posição diferente. Então, provavelmente, nessa etiqueta aqui, ela vai ser lida por essa antena. Outro problema que acontece com a tecnologia é a questão de metal e água. A etiqueta belt, como eu exemplifiquei anteriormente, se eu colocar ela nessa engrenagem, por exemplo, na face dela, vai ser muito difícil eu fazer a leitura, porque a radiofrequência, quando ela é transmitida, ela vai bater nesse metal e ela vai espalhar. Eu não vou conseguir energizar essa antena. Com isso, vai ser muito difícil eu ler essa etiqueta. Mas existem etiquetas que são específicas para metais. Elas são muito maiores e eu consigo detectar essa engrenagem. Só que mesmo assim, para esse exemplo aqui, já não, mesmo colocando essa outra etiqueta, não vai dar muito certo. Por quê? Essas engrenagens, na hora que eu vou estocar, eu vou colocar uma em cima da outra. Consequentemente, a radiofrequência não consegue passar pelo metal. Com isso, eu não consigo energizar a antena e eu não vou conseguir identificar o produto. Então, na hora de implementar isso dentro de um local que tem muito metal, eu tenho que tomar muito cuidado, porque às vezes não vai ser eficiente a identificação do meu item. A tecnologia também traz muito mais vantagens do que desvantagens. Por exemplo, para aplicar dentro de uma loja de roupa, eu consigo substituir a etiqueta de código de barras. Por quê? Eu consigo inserir dentro lá da etiqueta RFD todas as informações do meu produto. Então, na hora de ler o produto, eu não vou ler usando o código de barras. Eu vou ler usando uma antena RFD. É só eu colocar essa etiqueta perto da antena que ele já vai aparecer no meu sistema. Outra vantagem é a identificação única. Por exemplo, se eu tenho um código de barras para uma camiseta, por exemplo, que ela é idêntica, que ela é, por exemplo, a camiseta vermelha, o tamanho M, elas vão ter os mesmos códigos de barras. Só que na tecnologia RFD é diferente. Quando eu ponho a etiqueta numa camiseta, eu gero um código sequencial. Ou seja, essa camiseta vai ter um código, essa outra camiseta vai ter um outro código. E por que tem esse código diferente? Vamos imaginar que você quer saber que data foi vendido aquele item. Eu tenho aqui um exemplo de uma loja de roupa, que tem vários itens dentro dessa loja de roupa. Vamos supor que um dia que eu vou contar estoque, então eu tenho a possibilidade de comprar um coletor de dados, que ele lê os códigos de barras. O que acontece quando eu uso esse leitor? Eu vou item a item lendo o código de barras.
Mas eu tenho a solução do RFD, que eu tenho esse coletor aqui. E basta eu chegar perto do produto para ele ler tudo de uma vez. Outra vantagem é a questão do antifurto. Imaginemos que tenha uma pessoa lá que escolheu aí uma camiseta verde, aí depois ele pegou uma camiseta vermelha e foi lá no provador. Aí o que ele fez? Vamos imaginar que ele colocou dentro de uma bolsa aquela camiseta verde. E aí ele vai lá pagar somente a camiseta vermelha. Quando ele sair dessa loja com a camiseta vermelha e a verde que está dentro da mochila, vai haver um alerta lá no caixa que aquela camiseta verde saiu da loja sem registrar no sistema, sem registrar a venda. E como é que eu consigo isso? Eu consigo colocando antenas na porta da loja. Então eu fico com um programa monitorando essas antenas e automaticamente passou lá um item sem fazer a venda, o sistema alerta. Então, outra vantagem é agilizar a venda. Eu tenho aqui um exemplo de um supermercado que não tem RFD e ele usa o código de barras. Todos os itens do supermercado têm um código de barras. Então, o que acontece? Na hora que está no caixa, ele vai passar item a item. Então, estão lá, passa um, depois passa outro, aí depois passa outro. Mas só que no supermercado, vocês podem ver que demora muito, porque tem muitos itens dentro do carrinho. E existe aquela demora. Com a tecnologia RFD, isso muda muito. Nesse cenário em que todos os produtos têm uma etiqueta RFD, na hora que eu passar pelo caixa, eu não vou passar item a item. Basta que meu carrinho com os meus produtos passe por essa antena aqui, que ele já vai ler todos de uma vez. Lembra daquela camiseta vermelha que eu tenho a identificação que é única? Então, se uma pessoa for devolver essa camiseta, eu vou conseguir saber qual é a data que foi vendido. Então, eu consigo saber se ela está dentro do tempo de troca. Então, essa foi uma apresentação geral de como é que funciona a tecnologia RFD.